Olá, gostaria de fazer uma demonstração breve aqui de um aplicativo desenvolvido para a gestão de fornecedores. Então, esse aplicativo ele tem por objetivo avaliar a performance dos fornecedores de forma automática. Então, ele foi desenvolvido aqui dentro do Office, né? Ele roda diretamente dentro do Excel e então eu vou fazer essa demonstração começando por aqui. Primeiro ele pede para que eu faça um login. Uma vez feito o login, eu consigo acessar aqui os dados. Eu vou demonstrar essa parte aqui de cadastro de fornecedores primeiramente. Então aqui onde vai ser feito o cadastro dos fornecedores com relação à certificação ou não, se ele possui, quais são as pessoas de contato, CNPJ, né, qual que é o índice de aprovação, né, no caso aqui o IAF, se ele tem avaliação de fornecedor ou não, pode ser autoavaliação ou uma avaliação no fornecedor, aí depende muito do critério de cada cliente. No caso, eu vou pegar como exemplo esse fornecedor aqui, Metal Torque, metais. Eu fiz aqui uma simulação, são dados fictícios. Eu coloquei aqui que esse fornecedor possui uma certificação ISO 9000-2008 e ela venceu em janeiro de 2016. Ele teve uma avaliação no fornecedor, ele tirou nota 100, então já coloquei aqui. E ele vai entrar lá no meu indicador. Aqui eu tenho uma parte onde eu consigo arquivar guardar os anexos, né, desse fornecedor, arquivos, pode ser um folder, a cópia da certificação. Nesse caso aqui eu coloquei como exemplo um folder, eu peguei aqui a página desse fornecedor lá na internet, só para exemplificar. Poderia estar aqui também o certificado escaneado, guardado aqui. Então eu consigo acessar dando duplo clique aqui, ou abrindo o visualizador aqui, ele vai mostrar para mim todos os arquivos referente a esse fornecedor, mas para organizar mesmo. Agora eu vou mostrar a parte dos indicadores em si. Então eu vou pegar como exemplo o mês de abril. Eu tenho aqui vários fornecedores, uma lista de fornecedores que são monitorados. Aqui ele traz o resultado de cada indicador. No caso, nesse cliente aqui, o IDF é o resumo de todos os outros. Traz aqui a posição que cada fornecedor está no ranking, né? E aquele fornecedor, Metal Torque, o qual eu peguei como exemplo aqui para a demonstração. Então eu dei um duplo clique nele aqui e eu abri o detalhamento. Aí aqui ele vai mostrar, né? Aqui está o resumo dos indicadores e aqui eu entro no detalhe. Nesse caso aqui, eu tenho aqui o índice de autoavaliação do fornecedor, ele está com nota 100, a meta era 92, ele está ok, tá? Nesse indicador ele está aprovado. O IQF, que é a qualidade de fornecimento, que verifica os itens rejeitados no recebimento. Nesse caso aqui eu simulei uma rejeição nesse mês de abril, então ele teve 90 e a meta era 100, ele ficou no vermelho. Índice de pontualidade de entrega, então aqui de 10 itens que ele entregou no mês, 8 foram atrasados, então ele ficou com nota 20, está aqui vermelho. Aqui eu tenho o PSQ, que é o sistema da qualidade, se ele possui uma certificação ou não, vai entrar nesse indicador. Como ele tem ISO 9000, ele está considerando aqui nota 100. Depois no final o IDF, que é o resumo de todos esses outros aqui, cada um com o seu peso. Ele entra aqui e compõe um resultado final, que é o IDF, que nesse exemplo meu aqui ficou com 72 no mês de abril de 2016. Então aqui é o detalhamento de todos os indicadores e depois do final aqui o IDF. E o ranking também, né, tem um ranking, esse fornecedor, como exemplo, ficou na 8ª posição dos piores fornecedores. Então se eu clicar aqui em gerar um gráfico, ele vai me gerar o gráfico numa
uma planilha de Excel, que é esse gráfico que o fornecedor vai receber, né, mensalmente, é o gráfico que ele vai receber. Então, nesse indicador, ele vai me trazer aqui o IDF, que é o meu indicador principal, né? Então, ele traz aqui no mês de abril, ele ficou com 72, a meta era 92, então ele está abaixo da meta. E ele traz aqui também o resultado dos últimos 12 meses, né? Como que esse fornecedor ficou com relação ao IDF nos últimos 12 meses. E ele está vermelho porque não atingiu a meta no mês. Aqui embaixo eu tenho o IQF, o IPF, né, o PSQ e o histórico também anual de todos eles, detalhado. Aqui eu tenho o ranking, ele está na 8ª posição. Aqui embaixo a quantidade de lotes que ele entregou no mês, quantidade rejeitado e os lotes atrasados, a certificação e a validade. Como ele venceu em janeiro, esse gráfico foi gerado em abril, ele não tem atualização na minha simulação, então ele aparece uma mensagem aqui que a certificação está vencida, que é para o fornecedor estar providenciando o envio, né? Aí na outra planilha eu vou trazer aqui a lista de entregas no mês. Então, uma relação de todas as entregas. Ele me entregou aqui 10 itens, dos quais 8 foram atrasados. Então, aqui na pontualidade, esses 8 eles estão aqui em vermelho. Teve uma reprova, então um item foi reprovado, ele está mostrando aqui. Então, ele me mostra qual item, qual item da nota que ele rejeitou. Na próxima planilha eu vou ter uma listagem dos itens que foram rejeitados, né? O que aconteceu, a descrição da não conformidade, o número da não conformidade e qual foi a característica que ele não atendeu. Então poderia ter vários itens, ele ia relacionar aqui para mim todos os itens. Então aqui, então esse é o indicador que o fornecedor irá receber, né? Tem aqui as 3 planilhas para ele estar confirmando aqui. Então voltando aqui para o índice de fornecedores, eu vou mostrar aqui a ferramenta automática. No caso eu gerei um gráfico apenas para mostrar, mas são vários fornecedores, né? Nesse caso aqui tem vários fornecedores que estão sendo monitorados. Então eu posso gerar esse gráfico de forma automática. Eu venho aqui, eu posso gerar todos os gráficos e colocar numa pasta, ou já abrir aqui no Outlook, todos os gráficos eles são gerados e anexados ao e-mail. Então eu vou simular essa opção aqui e vou confirmar. Então ele vai gerar os gráficos, ele vai demorar aqui um pouquinho, eu vou parar o vídeo. Então ele aproximadamente aqui uns 1 minuto, 1 minuto e meio que ele ficou gerando os gráficos. Agora ele está anexando aqui nas mensagens. Então note que ele abriu aqui para cada fornecedor, ele já me abriu aqui uma mensagem no Outlook, um e-mail novo, já me colocou aqui o contato, já me colocou o assunto, ele já colocou aqui que é o IDF do mês, né, de qual fornecedor, de qual cliente, no caso dele, né, que ele vai estar recebendo esse indicador. Já anexou o gráfico e uma mensagem padrão aqui. Então aqui é só clicar em enviar, o e-mail já está pronto. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade também de enviar direto, sem abrir essas mensagens aqui. Aí depende de cada um, né? No caso aqui, quando o fornecedor tem uma certificação vencida, além de mostrar lá no gráfico, ele vai mostrar aqui também, ó, no corpo do e-mail, ele mostra também em vermelho, né? Então eu vou fechar aqui até chegar lá no fornecedor Metal Torque, observando aqui a mensagem que esse fornecedor vai receber, no corpo do e-mail, a notificação de que está com a certificação vencida e o anexo com o indicador mensal dele, está aqui.
todas as informações, a posição do ranking, ele está em 8º lugar. Então é isso aí. O ranking de fornecedores, né, do mês. Então aqui eu tenho no mês de abril, que é o meu exemplo, eu vou colocar aqui o top 10. Então ele vai mostrar para mim todos os fornecedores que ficaram na lista dos 10 piores do mês. Então aqui os casos que tem empate ele vai colocar na mesma posição. Aqui no meu exemplo a Metal Torque ficou em 8º lugar. Então esse aqui é o indicador que vai demonstrar o top 10 dos fornecedores críticos para você tomar a devida ação. Então é isso aí.